Olá, meu irmão, né? Então vamos agora, né, para essa meditação, mais uma meditação da meditação de Cristo. Hoje eu dei uma atrasada, né, mas foi por um bom motivo, né? Eu tava ajudando alguém que precisava, né? Tava ajudando a pessoa que precisava. Então, né, a hora acabou passando e cheguei só agora, hein, na faixa das 11 da noite. Mas enfim, vamos aí para nossa meditação de hoje. Hoje, como se há de resistir às tentações. Essa daqui, nossa, bem grande esse capítulo, hein? Mas enfim, é um tema muito importante para a nossa caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, eu quero nesse momento, né? Nesse momento entregar a mim, né, e quero entregar a cada um que está vendo essa live, que vai ver depois o vídeo, né? Que só possa agir em nossos corações, que só possa agir em cada um de nós, através dessa palavra, né, que vai ser lida, através dessa meditação, né, que nós possamos enxergar assim onde nós precisamos de mudança, né, que nós possamos, né, enxergar como ser bons cristãos com Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Bom, vamos lá então, primeiro parágrafo. Enquanto vivemos neste mundo, né, não podemos estar sem trabalhos e tentações. Por isso, lemos o livro de Jó 7:1. É um combate à vida do homem sobre a terra. Cada qual, pois, deve estar acautelado contra as tentações, mediante a vigilância e a oração, para não dar aso às ilusões do demônio, que nunca dorme, mas anda por toda parte como um cão raivoso em busca de quem possa devorar. Ninguém há tão perfeito e santo que não tenha às vezes tentações e que não podem delas ser totalmente isentos. Bom, hoje como a leitura é grande, eu já vou meditar então parágrafo por parágrafo. Bem, então primeiro, né, o que a gente sabe, né, irmãos? Não tem jeito, né, nós temos uma natureza humana, né, a nossa carne a todo momento deseja coisas, né, algumas, né, que nós não podemos, né, nem sequer ter contato, outras que podemos dentro de um limite, né, que nem álcool, por exemplo, né. Não é proibido beber, mas, né, só não pode beber até ficar muito bêbado, né, beber até, né, sair de si, perder o controle. Né, e o fato é, essas coisas são boas, assim, trazem um prazer momentâneo, né, mas a gente deve resistir, né. Muitas vezes se apresenta na nossa vida como tentação, né. Aí tem aquele acredito que até um estudo católico isso, né, o vício versus a virtude. E tudo a gente tem que levar sempre para o lado da virtude, porque do contrário vai para o lado do vício, e o vício ele escraviza, né. O vício, né, você não consegue sair, né. Não é assim, não é que não consegue, mas enfim, no começo não consegue, né, não consegue sozinho. E aí tem toda aquela história, acompanhamento psicológico, né, esforço de vontade, oração, colocar nas mãos de Deus, né. Mas assim, realmente sozinho a gente já não consegue, né? Porque o corpo já está acostumado com aquilo, né? Com aquele prazer, com aquela sensação, que é boa, né? Não vamos negar. Mas, né? Não podemos deixar que vire um vício, né? E realmente, né? Por isso que eu dizia, né? Na meditação de ontem, né? E por isso que nenhum santo ele é canonizado em vida. Por quê? Porque mesmo ainda estando em vida, ainda estamos presos ao corpo carnal, né? Então, ainda temos prazeres, ainda temos inclinações, né? E até mesmo alguém que vai ser santo pode pecar, né? Então, é claro que é lógico que, né, que num grau de santidade muito grande, bom, pelo menos assim, né? Pode-se dizer que não se peca mais algo que seja gritante, né? Digamos, pecado mortal, né? Mais venial, né? Já é muito fácil a gente cometer. Então, para isso, estar vigilante, né? A nossa caminhada é assim, entendeu? Não tem jeito, né? Que nem quem está num vício, quer parar, não é do dia para noite, né? Não é no estalar de dedo. Então tem que sofrer, tem que chorar, né? Por exemplo, dando exemplo aqui do álcool, né? Vai sofrer, vai chorar, vai ficar aquela vontade enorme, vai passar perto dos bares, vai sentir o cheiro do álcool, vai lembrar, putz, que bom que é beber, que bom e prazeroso que é beber, mas vai ter que lutar, né? Uma vez que a gente está lá. E é isso, né? Sempre
Jesus vem dizer, vigiai e orai. Vigiai e orai sempre. Que só vigiando e orando, né, estando firme na oração, que a gente vai poder resistir. Segundo parágrafo. São, contudo, utilíssimas ao homem as tentações, posto que sejam molestas e graves, porque nos humilham, purificam e instruem. Todos os santos passaram por muitas tribulações e tentações. E quando os aproveitaram aqueles, porém, que nós podemos suportar, foram reprovados e pereceram. Não há ordem tão santa, nem lugar tão retirado, em que não haja tentações e adversidades. Então, realmente, né, é o que eu já estava comentando, né? Tentações a gente sempre vai ter, mas é muito curioso o que diz aqui no começo. Ó. Piores que sejam as tentações, elas nos moldam, e essa que é a verdade. Né? Ela vai sempre estar, sempre servir para nos purificar, né? É porque, como diz na Bíblia, né, nós somos como, nós somos preciosos para Deus, né? Como ouro, mas é com fogo que o ouro é provado. Ou seja, né, é realmente, né, nesse momento que a gente deve renunciar, né? Porque aquilo, né, não vai nos fazer bem, né? Só vai nos levar para o mal, só vai nos levar para o vício. Mesmo aqui, se eu tirar, né, as pessoas que não gostam muito aí da fé cristã, mesmo se eu tirar aí o conceito de pecado, né, que desagrada a Deus, né, que traz Jesus, mas para nós mesmos, o pecado ele é um vício, só vai nos aprisionar, só vai nos fazer mal. Entendeu? Mesmo assim, se eu tirar até a própria fé cristã, né, da jogada. E realmente, né, não há lugar santo, né, nem tão retirado, nem em que a gente não sofra, né, tentações e adversidades. Porque está na gente mesmo, né? Sempre a gente, por exemplo, né, se não há, por exemplo, presença de álcool naquele lugar, vai ser o cheiro, vai ser as imagens dos momentos, em que, por exemplo, que um dependente alcoólico, né, bebeu, ele vai, né, saber lá, ele vai se lembrar, né? Mas retira que ele esteja. Terceiro, nenhum homem está totalmente livre de tentações, enquanto vive, porque em nós mesmos está a causa de onde procede. A concupiscência que nascemos. Mal acaba uma tentação ou tribulação, outra sobrevém, e sempre teremos que sofrer, porque perdemos o dom da primitiva felicidade. Muitos procuram fugir das tentações, e outras piores encontram. Não basta a fuga para vencê-las, é pela ciência, verdade e humildade que nos tornemos mais fortes que todos os nossos inimigos. Vou querer ressaltar esse parágrafo aqui. A gente deve pedir ajuda para Deus, né, e não desistir. Mas uma coisa que eu falo, irmão, muitas vezes falo por experiência própria, o que falta na gente é uma vontade. Vontade de sair do vício. Vontade de sair, né, do que é mal. É porque, como eu falei, porque é prazeroso no começo. Então, por exemplo, alguém que, por exemplo, está na situação, bebe muito, digamos assim, perdeu tudo, vendeu tudo para comprar bebida, vamos dizer, né? Ele vai sempre lembrar desse prazer bom, né, de beber. Entendeu? Mas é necessário, para ser uma pessoa de virtude, renunciar a isso. Então é isso, irmãos. Ou seja, tem que sofrer, gente. Essa vida, ela vai ser feita de sofrimentos. Ela vai ser feita de tribulações para que nós possamos melhorar. Porque senão não tem jeito, gente, né? O contrário disso é viver uma vida sendo escravo. Escravo das drogas, do álcool, do sexo, do que quer que seja. Dos prazeres. Né? Então, isso que é o curioso. Não basta fugir. Porque eu vejo, né, muitas vezes, se você ficar fugindo, imagina, por exemplo, o cara, né, não pode nem chegar perto de um bar que já atravessa para o outro lado da rua. Isso quer dizer o quê? A gente está nos reprimindo, certo? Esse cara está se reprimindo e tendo álcool como algo super maravilhoso, super bom de se ter. No qual ele, no fundo, ainda tem vontade. Então é necessário, de certa forma, aprender a conviver com o álcool, né? No caso. Aprender a conviver com pessoas à volta que vão estar bebendo, né? Mas tendo o autocontrole, né? Sabendo que, né, não é bom essa pessoa bebendo, porque ela está já no vício. É muito grande. Pouco adianta somente evitar as ocasiões exteriores, sem arrancar as raízes. Antes lhe voltarão mais depressa as tentações e se achará pior.
vencê-las será melhor com o auxílio de Deus. A pouco em pouco, e com paciência e resignação, tem como importuna violência e esforço próprio. Toma sempre conselho na tentação, e não sejas desabrido e áspero para o que é tentado. Trata antes de consolar e deseja ser consolado. E aqui já fala, né, da nossa caridade que nós devemos ter como próximo, né? E a gente nunca deve julgar, né? Mas se alguém confiar na gente, né, agora falando de aconselhar, né? A gente seja humilde, né? A gente aconselhe, né? E, pô, e outra coisa, a gente nunca pode, né, ter como perfeito, né? Ficar pensando, sei lá, por exemplo, lá ele fica se rebaixando pelas drogas, fica usando droga aí, ó. Fraco mesmo, não vale nada. Entendeu, né? Porque a gente sempre gosta daquele pensamento humilde, né? Pensar que, pô, poderia ser a gente também naquele pecado. Né? Nada nos exime, né? Nada, né, faz melhor, né? Porque a gente tá, por exemplo, numa caminhada cristã, se faz melhor que alguém, né? E é isso, né? E a queda também serve para isso, humildade, né? Para nos mostrar. E agora que o Deus ele falou das raízes. Bom, se você for na psicologia, né, você vai ver que realmente, né, a gente arrancar pela raiz a gente não consegue, infelizmente. Entendeu? Mas a gente consiste em superar. Por exemplo, dando exemplo aí do alcoólatra, né? Ele fala, olha, beber é bom, dá seu prazer momentâneo, mas eu vou me superar, né? Mas eu não posso beber, senão eu vou cair, né, num descontrole. Então é isso, né? Agora realmente a vontade de beber, infelizmente, pelo resto da vida vai ficar, né? Oitavo parágrafo. Não, peraí. O princípio, quinto parágrafo, né? O princípio de todas as más tentações é a inconstância do espírito e pouca confiança em Deus. Pois assim como as ondas lançam de uma parte a outra o navio sem leme, assim as tentações combatem o homem descuidado e inconstante em seus propósitos. O ferro é provado pelo fogo e o justo pela tentação. Ignoramos muitas vezes o que podemos, mas a tentação manifesta o que somos. Todavia devemos vigiar, principalmente no princípio da tentação, porque é mais fácil, né, nos será vencer o inimigo quando não deixarmos entrar na alma, enfrentando logo que bater no limiar. Por isso disse alguém, resiste desde o princípio. De tarde vem o remédio, quando cresceu o mal com muita demora. O vídeo. Porque primeiro ocorre à mente um simples pensamento, né? Onde nasce a importuna imaginação. Depois o deleite e o movimento, assim pouco a pouco entra na alma o voz do inimigo, porque não resistiu a ele de princípio, né? E quanto mais alguém for indolente em resistir, tanto mais fraco se tornará cada dia e mais forte seu adversário. Realmente é isso, né? A palavra-chave, frase-chave é isso mesmo, né? Resistir desde o princípio. Uma vez estava falando, né? Uma vez, acho que a minha avó estava falando com um jovem, né? Sobre droga, né? Aí por isso que ela falou, né? Ou seja, né, não é bom nem provar. Por quê? Porque se a gente provar, a gente pode achar bom. Né? E se acha bom, ele vai começar. Aí acontece. Né? Aí quando a droga penetra na mente, aí que pronto. Aí que é super difícil uma luta. Né? Uma luta ferrenha, uma luta muito, né, para poder sair do vício. Então, dica pra gente sempre prudência, né? Sempre resistir do começo. E por exemplo, se usou droga uma vez, né, já lutar na mente, por mais que a vontade seja forte, mas já falar, não vou. Porque assim, a luta pode parecer muito dura agora, mas logo já passa. Né? Isso que é verdade, outro conselho também que eu te dou, muitas vezes a gente tem pensado que não pode vencer, isso é uma mentira. Às vezes a gente tem pensado que não consegue viver sem uma coisa. Né? E essa que é a grande mentira. E é isso que principalmente o maligno tem colocado em nossas vidas.